Vamos continuar então o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, com pedido a todas e todas que façam esse estudo em um momento reservado, um momento onde possamos ter toda a nossa concentração, toda a disponibilidade de tempo para podermos fazer esse estudo de forma juntos, né? Em um local onde possa haver o recolhimento, onde possa haver a tranquilidade necessária para que nos harmonizemos, estejamos com o nosso campo mental, os nossos corações abertos a receber a mensagem que vai ser estudada hoje. Para iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma prece juntos? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Mestre Rabi, e através da sua imagem aqui conosco, sentado ao nosso lado como nosso irmão disposto a nos ouvir hoje e sempre, vamos junto a Ele agradecer ao nosso Pai pela vida, pela bênção da vida espiritual que todos nós teremos como espíritos imortais, mas agradecer também a oportunidade da vida material transitória que vivenciamos, a chance de termos mais um dia levantado das nossas camas, termos acordado com saúde, o nosso lar, termos família, o nosso emprego ou repouso, o alimento para os nossos corpos e agora o alimento para as nossas almas. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades que você nos dá, mas além de te agradecer, carentes que somos, ainda pedimos. Pedimos por aqueles que residem em nosso coração, mas não estão mais conosco. Pai, te pedimos pelos que desencarnaram, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que eles possam receber a Tua luz, o nosso amor, na certeza do reencontro, na certeza de que entendemos que a vida continua, que a morte é uma separação temporária e que nos encontraremos na grande estação da vida, no próximo trem, na próxima oportunidade. Te pedimos, Pai, que ilumine os nossos amores que temos tido a bênção de estar ainda conosco. Possamos ser gratos e possamos, Pai, cada dia aproveitar a oportunidade de estar com eles. Então, Pai, ampara os nossos amores encarnados, mostrai a eles a importância da vida como forma de aprendizado, a importância do amor como real meta das nossas vidas e a necessidade de nós cada vez mais estarmos ligados a Ti. Ilumina, Pai, os nossos amores que estão conosco a caminho, que estão tão afastados de Ti. A tenha certeza de que apenas você é o caminho para a real felicidade. Ampara, Pai, aqueles que não têm ninguém que faça uma oração para eles, os que estão nas ruas, com fome, passando necessidade, os que estão nos hospitais com dores e sofrimento. Ampara os que estão nos asilos, sozinhos, que foram esquecidos nos orfanatos. Ilumina os que estão nos presídios, Pai, vivenciando as consequências daquilo que fizeram. Mas ilumina, Pai, também os que sofrem desencarnados nas zonas umbralinas, nos vales dos suicidas, em qualquer lugar onde houver um irmão encarnado ou desencarnado em sofrimento, Pai, oramos e pedimos que esteja com eles e que eles tenham essa mesma certeza que nós temos, que no momento mais difícil você nos toma em teus braços e nos ajuda a caminhar. Ilumina, Pai, por fim a nós mesmos, nos dás força, fé, resignação para vivenciar as nossas provas e expiações. Nos dê sabedoria para evitar os tormentos voluntários, as pressões espirituais inferiores. Nos auxilia, Pai, nos mantermos firmes na nossa jornada de transformação moral, sabendo que enfrentaremos o grande desafio de vencer o maior dos nossos inimigos, nós mesmos, a nossa indisciplina, a nossa invigilância. Nos ajuda a nos mantermos firmes nesse propósito e ilumina para que tenhamos um estudo em tranquilidade, amparado pelos teus bons espíritos. Assim seja, Pai, todas as graças a Ti. Vamos então continuar o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, uma série de 16 livros, e uma série em que Joana de Ângeles parte de um marco teórico da filosofia humana, que é a psicologia transpessoal trazida por Abraham Maslow
que reconhece a existência além da dimensão material, física, corpórea do homem, uma dimensão transcendental, espiritual, que influencia e que faz parte dos seus problemas psicológicos. E a Joana, nessa série, vem trazer para a gente como uma terapia para lidar com essa transcendentalidade do problema da psique humana, ou seja, a dimensão de que a nossa psique traz problemas de outras encarnações que nós precisamos ou vamos vivenciar experiências para nos libertar desses traumas, somatizações, de todos esses desafios psíquicos que nós temos. A terapia libertadora do amor de Jesus, né? Essa psicoterapia que Jesus nos traz como uma fórmula para alcançarmos a maturidade emocional, para construir o homem integral em nós e que nos ajuda na libertação dos conflitos que nós mesmos trazemos em nós mesmos. Por isso que Joana de Ângeles, ela começa a sua série psicológica com Jesus e a atualidade, para mostrar que é importante ainda discutirmos Jesus e que os problemas atuais do homem são os mesmos problemas da psique humana ao longo de sucessivas encarnações, né? Então, aqueles desafios que o homem vivenciava na época de Jesus, em alguma medida, com outra roupagem, ele vivencia hoje. E Jesus traz na sua terapia, ou psicoterapia do amor, a dimensão e a resposta para lidar com eles. E hoje nós vamos fazer esse estudo do capítulo 7 ao 9 do livro, né? E o capítulo 7 começa com discutindo Jesus e justiça. E aí, talvez de todos os espíritos que passaram na Terra, né, Jesus seja a maior exemplificação de como ele pregava a justiça, mas como ele foi alvo da maior injustiça. A injustiça humana que antes crucificava as pessoas e continua crucificando até hoje. Claro que não mais carregando a sua cruz no meio da multidão, sofrendo açoites, né, e vivenciando a crucificação com a madeira, mas ainda assim, né, julgando os nossos irmãos, ainda assim admitindo que haja violência em nome de uma justiça cega, em nome de um punitivismo que nada tem a ver com o Deus que o próprio Jesus trouxe, que é o Deus de amor e de misericórdia. Bem, Joana vai explicar para a gente que a justiça, ela busca, ou tem que buscar, reparar o dano que foi causado. O dano já foi feito. No livre-arbítrio do espírito milenar, que tem a possibilidade de escolher para desenvolver, através das suas escolhas, o discernimento do bem e do mal e produzir um amadurecimento psicológico, né? O mal já foi praticado. O que a justiça vai fazer é tentar reparar o dano que foi causado, né? Tentar colocar a situação, se possível, dentro das condições anteriores, né? Ou dentro de uma reparação possível delas. E corrigir o infrator, não punir, né? Tentar mostrar para ele que o que ele fez foi errado e que ele ainda é membro da sociedade e que ele tem que retornar para a sociedade de forma a contribuir com ela. Por isso que a verdadeira justiça, Joana fala, se apoia não na punição, mas na educação, né? A utilização de métodos que gerem uma disciplina e permitam que o infrator reconheça o erro que fez, esteja preparado para reparar e possa efetivamente fazê-lo dentro de paradigmas de justiça equilibrada, né? Então a Joana até fala, a limitação, a restrição da liberdade deve ser vista não como um encarceramento punitivista, né, para lhe causar sofrimento, mas para poupar ele e a sociedade das próprias consequências do seu desequilíbrio. Porque o que o delito nessa dimensão muito mais material, mais espiritual, é o desrespeito às leis da vida. As leis da vida de Deus, que a gente vê lá no livro
dos espíritos, na terceira parte, as leis morais, a justiça humana vai incorporar em alguma medida, né? Claro que a gente ainda não chegou ao grau de perfeição para incorporar a justiça divina de forma plena, mas já conseguimos incorporar alguns direitos e deveres trazidos da lei divina para todos nós podermos viver de forma pacífica, né? De forma a construir uma parte desse reino dos céus aqui conosco. Se o delito, então, diz respeito das leis, mas leis que consagram direitos e deveres iguais, é óbvio que a justiça tem que ser uma forma de garantir, de forma igualitária também, que esses direitos e deveres sejam cumpridos. Por isso que quando a justiça se corrompe de alguma forma, seja por não exigir os direitos e proteger os direitos de forma igual, gerando impunidade, né? Ou seja, por exigir deveres de forma desigual, com penas mais severas do que o que foi praticado, a gente acaba tendo um homem que produz um abuso de autoridade e constrói uma falta de racionalidade na aplicação das sanções e, portanto, no próprio funcionamento correto da sociedade. É por isso que uma sociedade justa, Joana vai falar, todos têm que desfrutar de oportunidade igual de progresso. Então, o que a justiça deve ser não é punir e restringir alguns de forma, às vezes, perpétua ou severa demais, sem dar a ele a oportunidade de crescer, né? Porque se eu gero uma sociedade onde todos têm oportunidade igual de progresso, e a página é interessante, para quem não leu vale a pena ler, porque em algum momento ela discute justiça social, né, o modo como tem que ser distribuído tudo de forma igual às pessoas também, para pelo menos uma posição inicial de igualdade, elas possam buscar as escolhas dela, algo que também está lá no Livro dos Espíritos, né? Numa sociedade em que eu dou oportunidade a todos, eu acabo construindo um sentimento de solidariedade, porque ninguém se sente numa posição de desigualdade a ponto de se achar melhor ou pior que ninguém, a ponto de achar que pode explorar ou tem que ser explorado, a ponto de achar que tem que tirar as coisas dos outros para si, porque não vai ter. E aí eu construo uma noção de solidariedade onde eu passo a ter uma noção muito clara, uma consciência muito clara, né? E de que a solidariedade é o único caminho para nós alcançarmos uma real felicidade. Só que a justiça humana ainda não é assim, né? A figura é representativa porque traz a ideia da Têmis, né? Que é a ideia da deusa que encarnaria a simbologia, pelo menos no mundo ocidental, do que seria justiça. Se vocês perceberem, numa das mãos ela impunha uma espada, porque a justiça precisa ter força, em alguma medida ela precisa se impor. Lembrem o próprio Evangelho de Jesus quando ele fala: pois vos digo que não vim lhe trazer a paz, mas a espada. Em alguma medida, né, a mensagem divina, né, as leis divinas, existem uma correção, existe um comportamento adequado. Existe, portanto, uma certa dimensão, né, de uma espada que separa o certo do errado, né, e que se impõe em alguma medida. Mas, por outro lado, ela traz uma balança, né, que é o equilíbrio, né, a busca por sopesar a situação, que é o que mais nos falta, né, olhar para uma situação e ver que a pessoa pode ter praticado algo errado, mas por que ela praticou, né? O que eu tenho que levar em consideração nisso? Então, se por um lado a espada representa força em Têmis, né, a balança representa o equilíbrio para que a pena não seja desmedida. E os olhos dela fechados, né, tampados, mostra que ela vai fazer isso de forma igual para todos, garantindo que todos tenham condição real igual de terem os seus direitos e obrigações atendidos. Mas, por outro lado, a imagem ao lado direito ela é muito representativa, né? A justiça é cega, mas a injustiça podemos ver. Mostra que, por muitas das vezes, essa faixa que tampa a figura da Têmis é o modo como nós nos abstraímos de enxergar verdadeiramente as injustiças que ocorrem. De, na realidade, observar como muitas das vezes nós estamos sendo desmedidos nisso, né?
Jonas vai falar, à medida que o homem for desenvolvendo o sentimento e a inteligência, lembre que está lá no livro dos Espíritos, né? A nossa evolução plena é intelectual e moral, não dá para evoluir apenas com uma das asas. Em algum momento a inteligência não vai avançar, porque falta o sentimento que lhe permita alçar voos maiores, né? Alçar voos mais criativos, construções mais profundas. E por outro lado, né, o sentimento sem inteligência, em algum momento ele também esbarra na falta de racionalidade, na falta daquilo que a inteligência tem como apurar para ele. Então, só à medida que o homem for evoluindo, tanto na parte moral quanto intelectual, que ele vai aprimorar o seu sistema de justiça e vai tentar trazer as leis cada vez mais brandas, porque afinal, o que a justiça está por trás não é punir, mas educar. E educação com violência animaliza, não torna o espírito mais afetuoso, mais consciente do que ele fez. E a justiça vai se tornando cada vez mais equânime, né? Com valores cada vez que possam ser repetidos de forma igual, sem que seja justiça para um ou a justiça para outro, né? No entanto, a nossa trajetória não é uma trajetória de mundo de evolução, né? Um mundo de provas e expiações, porque os nossos próprios povos primitivos, né, aplicavam a lei do mais forte, né? A lei da violência física. Em alguma medida, com a institucionalização depois, com a pena de talião, nós conservamos isso. E até hoje não mantemos de alguma forma com as nossas leis penais punitivas. Só pensar que muitos lugares do mundo, em pleno século XXI, ainda tem pena de morte, de prisão perpétua, né? Mas o que Jonas chama a atenção é que essas leis foi substituída e cada vez que nós vamos evoluindo mais, nós vamos entender que o que está por trás da aplicação da justiça não é punição externa, mas é a construção da responsabilidade interna. Entender que aquele indivíduo ali em potencial, aquele espírito, ele precisa compreender a sua responsabilidade pessoal perante a vida dos outros. Entender que o fato de podermos ter liberdade, termos uma ação livre para fazermos as coisas sem que haja uma punição de forma imediata, não significa a liberdade de fazer qualquer coisa, né? Quanto mais livres nós somos, mais entendemos a noção de responsabilidade. E quanto mais entendemos a noção de responsabilidade, mais livres nós somos. Porque entendemos que não há responsabilidade, ou melhor, não há liberdade sem o atendimento dos nossos deveres. Só que Jonas chama a atenção que ainda é longo esse caminho, né? Até que nós, homens, entendamos o respeito pela vida do próximo, pela natureza, né? Pela justiça sem arbitrariedade, sem punição. Ainda não entendemos no nosso íntimo, na nossa tentativa de julgar tanto o outro com um peso e uma medida diferente do que somos julgados, né? Que o outro que praticou mal também é importante. Tão importante quanto a vítima, né? Tão importante quanto a pessoa que recebeu mal. E que eu preciso, na realidade, reeducá-lo, para que ele entenda a sua importância e a importância do outro. Para que ele entenda que assim como ele tem direitos que vão ser respeitados, ele tem deveres que tem e precisam ser respeitados. E Jesus, como nosso guia maior, foi quem mais entendeu a justiça e explicou. Mais uma vez voltamos ao julgamento da mulher apedrejada, onde Jesus escrevia ali na areia os pecados de cada um dos irmãos, chamando a atenção que nós muitas das vezes aplicamos uma justiça muito mais dura com os outros, tendo tanto pecado quanto eles. Jesus não a absolve dos seus erros, ao contrário. Ele pede para ela o que ele pedia para muitas pessoas, né? Vai e não voltes a pecar, para que o pior não te ocorra. Não pratique o mal. O homem ainda tem uma punição muito ruim. As leis da vida nos prendem nos grilhões, ainda da nossa inconsciência culpada, a consequências muito ruins, né? Mas Jesus não tolerava o julgamento de um para o outro, né? E ele mesmo não julgava. Jesus sempre atuava com uma justiça muito igualitária para todo mundo. Ele sempre agia da mesma forma com todas as pessoas, sempre com benevolência, sempre buscando educar. Tratava todos com carinho, sejam os mais corretos ou incorretos.
e sempre ensinava como eles podiam se melhorar. É assim que Joana vai trazer vários exemplos, né? Mas ele concedeu entrevista tanto a Nicodemos, que era o doutor da alta câmara, e queria entender a realidade espiritual, né? E aí que Jesus fala com ele sobre a reencarnação, quanto a Zaqueus, que era um cobrador de impostos, e Jesus igualmente o atendeu. Deu o mesmo tratamento à adúltera, aos fariseus. Na verdade, isso incomodava muito os fariseus, né? O modo como o suposto, né, Salvador, o suposto filho pródigo de Deus, tratava eles, os doutos ali, como tratava qualquer um. Porque a verdadeira justiça está no tratamento igualitário, entendendo que todos têm direitos e deveres, até os que estão no caminho incorreto. Mas isso não significava que Jesus não entendesse a posição diferenciada de cada um. Claro que ele entendia, né? Ele sabia que cada um respondia pelas suas conquistas, né? Cada um estava em posição diferente de acordo com as aquisições que fizeram. Que a ninguém era dado privilégio ou algum tipo de benefício. Por isso que ele jamais trataria os fariseus diferente da adúltera. Ele entendia o caminho de cada um. Mas ele entendia que o fato de cada um ter suas aquisições pessoais, dos fariseus serem doutos da lei, por exemplo, o tornaria diferente de receber a mensagem divina da adúltera. Os tornariam diferentes de ter a mesma condição e oportunidade de transformação. Porque se justiça é tratar todos de forma igual, eu vou garantir que todos possam se tornar melhor. E é essa a finalidade da justiça que Jesus nos trouxe. Jesus que não passou por essa justiça, né? Porque afinal os homens que ele tanto tentou salvar, no momento da escolha entre Jesus ou o bandido notório que pretendia, através da violência, resolver as coisas, Barrabás foi escolhido. Mas ainda assim Jesus se sujeitou ao julgamento. É interessante pensar como Jesus nos dá um convite também para aceitarmos a justiça do homem. Dai a César o que é de César, o que é dai a Deus o que é de Deus. A necessidade de conciliarmos os nossos valores materiais com os espirituais. Porque o próprio São Tomás de Aquino, o próprio Santo Agostinho, todos os espíritos que o sucederam e seguiram com a sua mensagem, sempre chamava a atenção que o respeito às leis do homem é necessário para que nós possamos também viver em ordem e possamos começar a construir o reino dos céus aqui na terra. Mas Jesus sabia que aquilo não era um julgamento verdadeiro. Que o Senhor soberano da vida é nosso Pai. E é isso que nós precisamos pensar. Quem pode efetivamente nos julgar é Deus. Pelos nossos erros, pelos nossos acertos. Por isso devemos evitar nos culpar. Porque muitas das vezes nós erramos porque ainda não amadurecemos o suficiente para entender as nossas escolhas e as consequências delas. Mas tão importante quanto isso, não devemos julgar o próximo. Porque assim como nós não entendemos o que nos leva ainda plenamente naquela circunstância atual daquela forma, ou seja, como nós ainda não compreendemos a nossa verdadeira identidade, formada pela sombra que nós carregamos ainda em nós, né, por toda essa construção psíquica que nós, enquanto espíritos, trazemos para além do que está visível no nosso consciente da tela mental, mas porque está ainda escondido no nosso inconsciente, não podemos julgar o nosso irmão, que conhecemos menos ainda, né? Então, Jesus, em meio a tanta arbitrariedade, ele nos foi o nosso exemplo porque ele foi magnânimo. A quem abusava de poder, ele falava de renúncia e arrogância. Atuou com humildade, ensinou generosidade, viveu. Na maior expressão da justiça, ele educou a todos com os valores corretos, né? Propôs o tempo todo que nós não fôssemos ou não fizéssemos a justiça dos fariseus. Em várias passagens do Evangelho, né? Não sejeis como os fariseus, né? Que moralmente doente, olha que interessante Joana explicando, que doentes do espírito, né? Acabavam subjugando os fracos, acabavam explorando as crianças e as viúvas, né? E mesmo quando Pilatos, que era um espírito com muitos equívocos ainda, né? Como diz Joana, ia lavar as mãos culpadas de caráter dele,
né? O caráter dele, que era equivocado, ele lavou as mãos como se pudéssemos, né, com um ato externo, nos eximir das consequências dos nossos atos. Mesmo como Pilatos ia fazer isso, Jesus entendia que ele não tinha poder e autoridade sobre ele, só na medida que Deus permitiu. Que também é um alerta para nós, né? Muitas das vezes reclamamos das injustiças da terra, mas elas também só ocorrem se Deus permitir, para o nosso ensinamento. Mas o verdadeiro poder, a excelente justiça vem de Deus, não de nós. Não podemos julgar ninguém. Essa cena é uma cena ótima, né? Porque Jesus é contra a exploração, algo que ainda subsiste até hoje, né? No templo religioso, né? A busca por adquirir recursos dentro do templo de Deus, onde deveria educar gratuitamente a todos, né? Precisamos olhar a religião como educandário, acima de tudo, né? Um hospital e uma escola, onde vamos com os nossos corações pesados e saímos de lá mais leve, onde vamos com a nossa mente sedenta do conhecimento libertador e encontramos respostas para ajudar o nosso processo de transformação. Mas a justiça não era de Jesus, era de Deus. E o que ele fazia era transmitir a lição. A mensagem final do capítulo da Joana é para nós. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando ainda nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Não estamos aqui para exigir justiça para ninguém, mas para entender que os nossos irmãos, assim como nós, somos injustiçados e praticamos injustiças. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesa, confie em Deus e aguarda. Diante das injustiças que vivemos, e vamos combinar que nós vivemos muitas injustiças, muitos julgamentos equivocados dos nossos irmãos. Precisamos confiar em Deus e aguardar, porque a verdadeira justiça é dele. É ele que coloca cada coisa em cada lugar. Então, injustiçado e sobre uma cobrança que seja arbitrária, errada, não te desesperes. Paga agora o que esqueceste de regularizar ontem. Se a vida está nos trazendo hoje, com certeza é algo que nós precisamos aprender ou corrigir. Certo de que a falência das leis terrenas não nos exime de ser alcançado pela divina justiça. Que podemos sofrer injustiças na terra, mas a justiça de Deus nos aguarda. E que melhor que estejas sobre reparação de compromisso do quais não te recorda, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. Às vezes, de forma consciente, como falei, né, nós não temos a compreensão do porquê a situação está nos convocando a reparar. Mas aquela injustiça, aquela dificuldade, nos libera dos liames construídos pelas nossas escolhas equivocadas de outras vidas que estão no nosso inconsciente, na sombra que carregamos e que por muitas das vezes são responsáveis por processos conscientes de sofrimento. E aí a vida nos traz a oportunidade, mesmo sem conhecermos as verdadeiras razões, os verdadeiros motivos, nos libertarmos a nossa psique mental desses problemas. A real justiça vai sempre encontrar o infrator. Para aqueles que nos praticam mal é o maior consolo. A compreensão de que assim como a vida nos cobra pelos nossos equívocos, a vida também vai em algum momento encontrar eles pelos equívocos deles. Não de forma punitiva, mas de forma reeducativa. Por isso que na nossa parte nós temos que ser o que Jesus pede. Justo, equânime com todos, né? Tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava a ajudar ninguém, a ouvir ninguém, a amparar ninguém. Entendendo que o Senhor é o responsável pela justiça e que Ele vai sempre aplicar ela a quem precisa ser reeducado. Em ato contínuo, Joana vai explicar sobre a relação entre Jesus e dever. E aqui é uma imagem interessante, né? O modo como todo o evangelho de Jesus é um convite à responsabilidade pessoal. Se Jesus estava preocupado com a nossa reeducação, ele estava preocupado principalmente com a nossa compreensão de que precisamos, de fato, atender os nossos deveres.
O dever é a consequência da responsabilidade. Se eu sou responsável por algo, eu tenho um dever correspondente, né? E eu só sou responsável quando a lei me imputa a responsabilidade. Por isso que é interessante, Joana, logo após falar em justiça, em direitos e obrigações, falar em responsabilidade e dever. Porque dever vão ser as obrigações que surgem dessa responsabilidade de cumprir as leis. Mas nem sempre nós respeitamos ou aceitamos os deveres, ao contrário. Muitos de nós gostariam de viver uma vida sem deveres. Quantas vezes eu ouço irmãos falando, eu gostaria de não trabalhar, não ter que pagar a conta. Ou seja, eu gostaria de não ter obrigações, né? É engraçado porque mesmo que de forma consciente eles não entendam, de forma inconsciente a gente sempre acha que merece mais do que merece. De que eu trabalho mais do que eu devia, que eu ganho menos do que devia, que eu sou menos reconhecido do que eu poderia. Não fazemos o juízo muito adequado e correto de nós. Não compreendemos a nossa individualidade de forma plena, nossa personalidade de forma correta. E acabamos nos prendendo a valores que nós fomos construindo ao longo de outras encarnações nessa, que nos convidam a querer tudo, mesmo quando nós não podemos ter tudo. Por isso que frustração seja a palavra que melhor define o homem contemporâneo, né? Quando o homem não aceita, quando ele se defronta com a realidade, quando ele vê que a realidade mental dele, o modo como ele lê o mundo, não é como o mundo necessariamente é, que o modo como ele lê ele não é necessariamente como as pessoas veem ele entra em conflito, né? E esse conflito pode ter uma resposta passivo-agressiva ou não, né? Ele pode ou cair em depressão, se tornar uma pessoa amargurada, dar uma resposta de violência interna, né? De não aceitação, porque é isso que a depressão e a amargura é. No final das contas, é o não aceitar a situação que se defronta a mim. Ou eu posso partir para a agressividade, exteriorizar um ódio contra tudo e contra todos. Ao invés de entender ou aceitar que talvez não mereçamos tudo. Talvez não temos condição de possuir tudo. Talvez pensamos que temos mais direitos do que deveres. Esse é o problema, nós não tendemos ou não queremos assumir responsabilidades ou cumprir os seus deveres. Quantas vezes alguém nos convida para algo e nós falamos, mas a minha agenda já é tão corrida. Será que é mesmo? Será que se nós olharmos para o nosso dia a dia, não teríamos tempo? Ou não queremos ter tempo? Preferimos o descanso do que o trabalho, a ociosidade do que a atuação digna. Não tendemos a assumir a responsabilidade ou cumprir os deveres. E às vezes quando cumprimos, né, por aquela vontade inicial, aquele ânimo que começa, nós depois acabamos abandonando, sempre inventando uma desculpa. Eu não continuei porque era muito longe, porque era muito caro, porque as pessoas são complicadas, né? Temos uma facilidade tão grande ainda para praticar o mal e uma dificuldade tão grande para praticar o bem. Dizemos não a tantas coisas saudáveis, mas dizemos sim a tantas coisas que nos fazem mal à nossa saúde física e mental. Tendemos quase sempre a encontrar desculpas para os nossos erros e quase nunca para os outros. Fugimos de uma vida de deveres, né? Procuramos o comodismo, a facilidade, a tranquilidade. Queremos que a nossa vida seja um passeio a barco em mares tranquilos e calmos. Quando na realidade, esquecemos que a função da reencarnação é nos tornar melhores e ser um processo de aprendizado. E todo processo de aprendizado significa mudança, dificuldade, necessidade de reajustamento, de transformação. Por isso que não cumprimos os nossos deveres e esperamos nossos direitos. Mas quando os nossos direitos não chegam e chegam as consequências do dever descumprido, nos libertamos das condicionantes sociais que criamos de docilidade, de aceitação, e acabamos agindo de forma rude e ingrata, não aceitando o que a vida nos traz. Se tudo dá certo, somos afáveis, felizes, sorridentes, alegres.
Mas se a vida nos pede um esforço, um reajustamento, uma mudança de opinião, uma mudança de conduta, estamos agressivos, rudes, reclamões. Ou seja, como na figura mostra, ainda estamos num conflito que os fariseus viviam. Eles conheciam os livros sagrados, eles conheciam a lei, mas não aplicavam. E Jesus, quando fala, volta a citar a passagem, eu vim trazer a espada, não a paz, ele não queria aquela paz conformista. A paz daqueles que ignoram seus deveres e suas responsabilidades, que constrói a partir da desigualdade e sofrimento dos outros. Ele trazia a espada para separar o certo do errado, para nos conclamar ao dever e à transformação moral, para de fato nos gerar o conflito, não o conflito externo, mas o conflito interno, entre os valores que nós precisamos abandonar e os valores que nós permanecemos e continuamos tendo. A vida de Joana é um desafio ao valor moral, é um convite à nossa transformação moral. E todos nós temos deveres impostergáveis com a vida. Todos nós temos deveres conosco mesmo. Todos nós temos deveres com os outros. A proposta da reencarnação é nos tornar melhor e não melhores só para a gente. Então isso significa que a vida vai trazendo essa proposta de reajuste moral da nossa psique imortal, enquanto espíritos, o dever que cada um tem de cumprir certas obrigações. O dever que vai nos conduzir na empreitada da evolução. Como vamos evoluir sem observar os nossos deveres, as nossas obrigações? Como evoluir só com direitos? Nós temos papéis a serem desempenhados, atividades a serem feitas, deveres a serem cumpridos. E a vida vai nos trazer esses deveres, através de provas, de expiações, através de missões, pequenas missões ainda que estamos preparados, mas missões. E isso que vai nos conduzir à evolução. Então, esse esforço em cumprir os nossos deveres é o que significa a conquista moral. Durante anos eu ouço em palestras espírita a gente falar muito sobre autoconhecimento e transformação moral dentro da reforma íntima. Mas poucos conseguem deixar para a gente claro como isso é feito. E Joana traz isso de forma perfeita. Olha que interessante. A conquista moral é pelo cumprimento do dever. Eu não faço transformação íntima sem cumprindo os deveres que a vida me traz. Então não adianta eu vou pintar minha casa de outra cor, mudar os móveis de lugar, vou mudar o corte do meu cabelo, comprar roupas novas, vou deixar de falar com as pessoas que me fazem mal, procurar um emprego onde eu seja feliz, vou mudar tudo para fora. O problema é a nossa realidade interior. E as situações que a vida está me trazendo são situações para me testar o cumprimento dos meus deveres em relação aos valores morais. O emprego difícil é um convite ao meu reajustamento, à compreensão de que eu preciso cumprir a minha parcela no mundo através do atendimento da lei do trabalho. Se o trabalho é difícil, é um convite, seja por prova ou por expiação, ou seja por resgate ou por aprendizado, a me melhorar e a saber lidar diante das situações complicadas. Isso é conquista moral. Manter o equilíbrio em momentos difíceis, e a vida nos traz isso. Se nós quisermos, olha como Joana fala, esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite. Por isso que esse estudo ele é facilitado. Porque o aprendizado, a transformação é de cada um de nós que está estudando. É o despertar da nossa consciência que vai permitir a gente entender se eu quero ou não quero efetuar essa conquista moral. Se eu quero ou não quero esforçar para cumprir os meus deveres. Se eu quero ou não quero encontrar uma sintonia com o equilíbrio cósmico. Olha que lindo. Como é que sintonizamos com Deus? A prece é uma sintonia curta. Uma sintonia permanente com Ele, com o equilíbrio cósmico que me atrai situações melhores, é pelo cumprimento do dever.
Então não é mudando de esposa, de trabalho, de casa, que eu vou encontrar o equilíbrio. É cumprindo os meus deveres que eu vou encontrar o equilíbrio. Ainda que no meio onde tudo pareça estar desequilibrado. Então o verdadeiro dever, vai dizer a Joana, é ser útil em toda e qualquer circunstância. Olha que interessante, ser útil, ajudar. Às vezes é lavar uma louça em casa, às vezes é fazer uma coisa a mais no trabalho, que possa ajudar o trabalho a funcionar, ou as pessoas. Às vezes é colaborar em qualquer lugar, qualquer momento, com uma pessoa com uma dúvida na rua. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, fazer com que as coisas sejam melhores, não piores, né? Eu ouço muitas pessoas falando hoje que a gente tem que aprender a dizer mais não do que sim. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente tem que aprender a dizer mais não para aquilo que não contribui para o progresso, para o bem, e aprender a dizer muito mais sims para aquilo que favorece o progresso, que pode ajudar os outros. Viver com dignidade, né? Com valores morais, com a conduta correta. Às vezes viver com pouco, mas viver com a consciência tranquila. São algumas expressões do dever diante da vida. Tudo aquilo que Jesus trazia e tanto incomodava os fariseus. E aí de novo voltamos à mulher apedrejada, né? Porque Jesus fala para ela, vá e não volte a pecar. Jesus sempre propõe o dever, a ação para melhor atuar. Ele sempre propõe como eu posso fazer para me tornar melhor. Ele não obriga, ele convida. Ele convida nós a olharmos de forma objetiva ao mundo. Ele não passa panos quentes na mão da mulher apedrejada, com a dor, com o sofrimento dela, para que ela vivesse num estado de comiseração, não. Jesus convida ela a encarar a realidade objetiva. Ela se colocou naquela situação com o desequilíbrio dela. Assim como ele convida eles a verem a situação objetiva. Eles ali julgando ela estão fugindo também da realidade objetiva de encontrar suas próprias dificuldades. Jesus nos convida ao dever, dizendo ou nos ensinando os valores que precisamos respeitar. O Sermão da Montanha é uma ode a todos que sofrem, a todos os injustiçados, aos todos os humilhados. Um convite a todos que ficam com o coração pesado por tentar fazer o bem. E recebem injustiça, ingratidão e falta de amor. Jesus estabelece ali um guia, um verdadeiro guia moral para nós, dos valores que precisamos conquistar para chegar ao reino dos céus. Como eu já disse em outra aula, o reino dos céus é como alguém que Jesus sempre compara o reino dos céus como uma conquista de quem age, não de quem pensa, né? De quem tem os valores, de quem cumpre esses deveres, né? E isso ele faz na parábola dos dois irmãos, né? Os dois irmãos que o pai pergunta se pode fazer algo para ele, e um fala para ele que vai fazer, mas não consegue fazer plenamente. E o outro fala que não quer fazer, mas que vai tentar fazer. E Jesus pergunta qual dos dois está mais correto. E ele falou que o mais correto é aquele que tem dúvida, mas que se propõe a fazer. O comportamento do homem que se esforça é melhor do que o comportamento do homem que não se esforça, que acha que já é capaz. A gente tem que respeitar muito mais quem erra e tenta do que quem não tenta e acha que porque não errou está certo. Porque quem erra e tenta aceita a fragilidade, aceita a sua situação atual, mas demonstra desejo de renovação. Quem não tenta está estagnado. Como diz Jesus, um verdadeiro túmulo branco, cheio de vermes por dentro. E tem alguém que cumpriu mais o dever do que Jesus? Que aceita na sua oração no Monte das Oliveiras o desencarne? De uma forma cruel, injusta? Né? Olha a mensagem final que Joana traz no capítulo. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado.
identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. A gente tem que prometer o que vai cumprir, assumir os nossos deveres, né? Se a gente tiver um lugar que a gente não consegue cumprir, precisamos ir adiante, para onde nós possamos tentar fazer melhor. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça a harmonia, liberando dos conflitos e das dúvidas. Quantas vezes a gente dorme cansado depois do trabalho, mas com o coração muito mais tranquilo do que quando a gente está de férias e nada fez, né? O cumprimento dos nossos deveres, embora sejam sacrificantes, nos ajuda a real harmonia, nos afasta do desequilíbrio e da dissintonia que faz com que a nossa tela mental se prenda muitas das vezes sobre influência espiritual, a análise de conflitos e dúvidas. Não cesse de crescer interiormente. A insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Cumprir os deveres é ter meta. Entender que podemos e precisamos nos tornar melhor. Nos mexer. Não estamos encarnados para ser o que somos, estamos encarnados para ser o que precisamos ser. Esse é o self que a Joana vai tanto trabalhar lá na frente na obra. É servidor do mundo. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez para que tivéssemos vida e essa mudança. Jesus nos serviu. E nós estamos servindo aos outros? Estamos cumprindo os nossos deveres de filhos, irmãos, de trabalhadores espíritas, de trabalhadores na seara material, de esposas, esposos, namorados, namoradas, de amigos, amigas? Estamos cumprindo os deveres que precisamos ter para ajudar o mundo a se tornar melhor? Para sermos aquela luz que vai brilhar e vai mostrar o brilho da luz de Deus? E na última parte do nosso estudo de hoje, né, Joana vai analisar no capítulo Jesus e Alegria. E olha que imagem, né? Maria aos pés da cruz, amparada por João, chorando e sofrendo pela morte de Jesus, né? Olha o que Joana fala. A tristeza que nos amargura as nossas horas é uma enfermidade que tem que ser combatida. Quando eu vi isso pela primeira vez, achei interessante, né? Entender que a tristeza não é a consequência da dor. A tristeza é uma doença que se instala quando a gente não sabe aceitar a dor. E por ser uma doença, não devemos ser complacentes. Eu tenho o direito de ficar triste. Eu quero ficar triste. Ou encontrar justificativa. Eu estou triste porque isso é muito errado. São argumentos que sustentam uma infelicidade e que nos evadem da verdadeira realidade. Se algo está nos causando dor, só pode ser consequência das nossas ações, que como espíritos imortais, nós construímos as nossas consequências pelo nosso livre-arbítrio. Então são consequências desta ou da outra encarnação, que a vida nos chama para reajustar. E o que nos causa dor e sofrimento é um convite a reajustar a nós mesmos, não a sofrer ou ficar triste. Deus é amor. E quem é que ama e quer ver alguém triste? Mas nós amamos os nossos filhos e fazemos eles levantarem cedo para ir para a escola. E eles choram. Mas nós sabemos que é o melhor para eles. E um dia eles saberão. E assim é Deus com a gente. As situações difíceis e de dores são convites para o nosso reajustamento e a nossa transformação moral. A dificuldade é necessária. O sofrimento é opcional. Por isso que Joana fala que problemas são um imenso universo de apresentação. Oportunidades que a vida apresenta para nos tornarmos melhores. Se a proposta da encarnação é sermos melhores, se a proposta da encarnação é evoluirmos até sermos espíritos perfeitos, como Jesus falou, sedes perfeito, como nós vamos ser perfeitos se nós não vivenciarmos experiências que nos ajudem a galgar e cunhar em nós as virtudes que nós precisamos para alcançar a perfeição? Como eu adquiri paciência se eu não enfrentar situações que me geram impaciência?
Como eu serei capaz de me tornar uma pessoa melhor se eu não vou conviver com pessoas piores, que podem me ensinar o que eu devo e não devo fazer? A falta dos problemas geraria por nós desmotivação para a luta, para o progresso. Como eu vou me modificar, me movimentar, se tudo está igual? Se nada aparece para mexer o meu mundo e exigir uma mudança minha. Então devemos ter cuidado, porque quando a gente responde com tristeza às dificuldades, esse sentimento nostálgico que algumas pessoas até de forma envaidecida enaltecem, né? Na realidade, ele acaba alimentando em nós, ou consumindo em nós, as nossas energias, né? Nos alienando do verdadeiro sentido da vida, né? E acaba fazendo com que nós cedamos à dificuldade sem reação. O que a dificuldade nos pede não é aceitação com sofrimento, é resignação com o trabalho. É a reação inteligente, que não é melhor nem chamar de reação, né? É ação inteligente como resposta, não como reação. Como resposta à situação, que representa um reajuste das nossas forças, da nossa vontade, do nosso pensamento e da nossa ação, para lidarmos e resolvermos a questão que, se o Pai permitiu que viesse a nós, é porque é necessária a nossa transformação. Então, seja qual for a razão que causou a dificuldade para a gente, precisamos transformá-la em bênção que nos convida à reflexão e não ao desalento. O que Jesus disse a Maria quando ela lhe acompanhava com dor no Calvário? Eis aí teu filho, e apontou para João. Jesus chama a atenção para ela: não chore, não sofra. Eu estou indo, mas eu escolhi um apóstolo para deixar contigo e te acompanhar. E João acompanhou Maria até o fim da encarnação dela. O Evangelho, então, é uma ode de Jesus ao amor e à alegria. Mas a alegria só vem com o cumprimento dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, com a libertação da nossa psique, das nossas escolhas e dos nossos traumas e conflitos morais, que se tornam conflitos psicológicos, né? Aqui, a imagem de Jesus afastando os espíritos obsessores aos porcos, né? Por que eu coloquei essa imagem? Que Joana fala que a tristeza pode resultar de dois, dentre outros inúmeros fatores, dos nossos débitos perante as leis da vida, que ou são decorrentes das nossas reminiscências do passado espiritual, ou são decorrentes de perturbações de um processo obsessivo. Bem, se vem do nosso passado espiritual, se são reminiscências das escolhas erradas e dos sofrimentos que nós construímos em relação a isso, nós precisamos eliminar elas através de ideias novas. Precisamos limpar a nossa tela mental. Não é porque sofremos ontem que vamos hoje sofrer. Cada novo dia uma nova oportunidade. Chico Xavier uma vez disse que ele ficava triste e se recolhia ao seu quarto. E ele chorava. Mas chorava por apenas um dia. Porque o dia seguinte era o dia de começar tudo de novo. A simbologia, gente, do nascer do sol e do pôr do sol, do início do dia e do fim do dia, é um convite de Jesus e do nosso Pai para a nossa renovação. Poderíamos ter encarnado num planeta onde não tivéssemos dia e noite. Renovação dos dias, com uma rotação tão rápida como a Terra faz, né? Por que no nosso planeta isso existe? Para a gente lembrar que renovação não é só de uma vida, é renovação de dia a dia. Cada dia uma nova oportunidade. Então precisamos superar as dores que nós carregamos. Doeu hoje. Amanhã é dia de lidar com os próximos problemas, as próximas dificuldades. Mas se a tristeza for de uma perturbação, for de um processo obsessivo, da existência o espírito nos causar sofrimento, precisamos superar a sintonia com eles. A obsessão é um problema de sintonia espiritual. Um grilhão que nós não somos capazes de partir, porque perante as violações da lei divina, nós construímos grilhões, construímos escolhas que nos ligaram psicamente a alguém.
E precisamos nos superar dessa sintonia. Precisamos parar de sintonizar com eles através da nossa libertação. E o resgate não precisa ser com dor, pode ser com transformação moral, pode ser com prática e reparo no bem. De qualquer forma, nós reencarnamos para ressarcir com amor, não com dor. Deus não quer a nossa dor, porque se Ele é o Pai da justiça divina, a justiça não tem a ver com dor, tem a ver com reeducação, reajuste, reparação. Então precisamos nos libertar dos nossos compromissos negativos com ações relevantes, ações no bem. Disse Jesus, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Vamos cobrir uma multidão de pecados nos transformando, admitindo que somos criminosos de outras encarnações, que nós praticamos erros em inúmeras vidas, que a nossa situação espiritual hoje é decorrência das escolhas pretéritas, que nos batem a porta e nos convidam à necessária reparação, mas que cada dia há chance de nós repararmos com a verdadeira moeda da caridade, com o trabalho no amor, com a pena da transformação moral. Se nós permanecermos na situação infeliz, como naquele desenho da década de 80, ó vida, ó céu, vamos nos tornar vítimas de nós mesmos, que estaremos admitindo a consequência dos nossos erros e aceitando que nós podemos nos colocar numa posição de vítima, quando na realidade perante as leis da vida não há vítimas nem algozes. Há irmãos em desequilíbrio, ressarcindo ou buscando ressarcimento. Todo o Evangelho de Jesus é como essa imagem, é uma ode de alegria, uma ode de amor. Disse Jesus em outra passagem belíssima do Evangelho, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não por muito visitarem a casa religiosa ou o templo religioso, mas por se transformarem intimamente. E nós precisamos nos transformar intimamente. E olha o convite para encerrar o capítulo do nosso estudo de hoje. Jesus apenas uma vez deixou-se vestir de tristeza, de amargura. No Getsemane, quando ele só velava os amigos ali próximo dormia, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final. E o permitiu por piedade, para com os companheiros invigilantes, que não se davam conta da gravidade do momento. Tirando isso, Jesus sempre cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde e a dádiva da paz. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem do mundo velho em uma criatura em uma sociedade inteiramente nova. Renascer é ser vitorioso sobre a morte e a alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, as mortalhas de sombra sobre o qual oculta todas as possibilidades de triunfo e sai a semear a fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor sem deplorares a situação que te encontra e vai na direção do êxito. Temos que parar de ter pena de nós mesmos e nos vermos como pessoas capazes de resolver, capazes de lutar, capazes de vencer. Isso é fundamental não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito, o direito de recomeçar, gente, e tem que corresponder-lhes usando em teu benefício. Provavelmente sofres pressões que são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força construtora que aceitas. Vão sempre cobrar muito da gente, mas a gente submete o que quer. Porque se em verdade quiserem sair da tristeza, pode. Em caso contrário, nós somos responsáveis por elas, assim te comprazendo o que é séria enfermidade. Temos que entender que tristeza é uma escolha que nós precisamos superar. Alegrai-vos, propõe Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado, aguardando a gente de forma desafiadora. Nós chegamos até onde nós estamos, já passamos por tanta coisa, né? Precisamos dar o nosso passo na direção desse reino, penetrar ele e deixar ele preencher e alegrar a gente, como o herói que conclui a luta. E é assim que nós encerramos o nosso estudo de hoje. Com essa alegria, Pai, por mais uma oportunidade de compreender um pouco mais das Tuas palavras.
Te agradecemos, Pai, pela bênção do estudo, pela oportunidade de renovação que cada dia nos traz, pois sabemos que cada dia na matéria é uma bênção e um convite para que nós nos melhoremos, para que nós possamos aceitar esses desafios que a vida nos traz como forma de aperfeiçoamento. Pai, nos ampara, nos dai força. Nos momentos mais difíceis, nos toma em teus braços e nos ajude a vencer as dificuldades, nos dando fé, resignação, paciência, trazendo, se for permitido por ti, o alento aos nossos corações, o alívio das nossas provas e expiações. Tão carentes somos ainda, Pai, de ti. Precisamos tanto ainda do teu amor e da tua força, que não nos falte coragem, fé, para enfrentar os desafios que a vida nos traz. Nos ampare e nos ajude a vencer os desafios que a espiritualidade inferior vai nos trazer. Pedimos aos nossos irmãos desencarnados o nosso perdão pelos nossos erros, por de alguma forma ter-lhes feito mal, a ponto de eles acharem que precisa retribuir. Que eles aceitem o nosso perdão, o nosso reconhecimento que somos imperfeitos, assim como eles. E que assim como nós praticamos o mal e lhe pedimos perdão, nós também nos perdoamos por todas as dificuldades. Possamos juntos nós e eles nos encontrarmos nesse compromisso transformador, de nos tornarmos pessoas melhores, de tentarmos cada dia mais desenvolver as virtudes que Jesus tanto nos ensinou. E que possamos nessa jornada aprender a sermos cada vez mais amorosos e cada vez mais tentar vencer o homem velho que é em nós. Nos perdoa, Pai, se por vezes cairmos, errarmos e não conseguimos ser tudo aquilo que sabemos que devemos ser. Mas entramos em transformação, em jornadas de melhoramento, onde cada passo é um passo, cada lição é uma preciosa ferramenta de transformação. Cada momento que a vida traz é uma oportunidade de renovação. Nos ajuda a aproveitar cada um desses momentos. E permita, Pai, que possamos com teu amor, com a tua luz, com esse teu apoio incondicional, encerrar o estudo de hoje, na companhia dos teus bons espíritos, a nos amparar, nos auxiliar, nos intuir nesse nosso caminho. Assim seja, graças a ti.